No horário, então. Podemos começar no horário certinho? 1, 2, 3 e já. Ó, tô de volta para agradecer o Papai do Céu. Hoje o podcast está sendo pelo Instagram, nós estamos preparando o podcast. Chegou o nosso técnico aqui, nós estamos ao vivo aqui, né, Thalíba? Com quem, Thalíba? Perfeito, estamos nada mais nada menos com o ministro José Nardes, que é o nosso homem de ferro aqui na frente, defendendo esse Brasil. Eu sou o gaúcho João Augusto Nardes. José é meu irmão que ele Desculpa. conhece também. É um prazer estar aqui com você, Boquinha, que é muito famoso também, está ao meu lado, Duarte, o Ataliba. São pessoas que eu recebo com maior satisfação aqui no meu gabinete, onde a gente toma decisões importantes da nação, só para as pessoas entenderem o que é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é o órgão central de fiscalizar todos os poderes da República, inclusive o Judiciário, o Executivo, o Legislativo. É nós que todos os anos damos um parecer se aprovamos ou não as contas da República. Inclusive foi nesse meu gabinete que em 2015 eu fiz um parecer que acabou, apesar de ter alertado em 2012, 13, 14, com o impeachment da presidente Dilma. Eu tinha uma boa relação com a presidente Dilma e vinha alertando, presidente, não pode pegar dinheiro dos trabalhadores para botar em outras atividades, porque cada questão que é aprovada no Congresso Nacional, do orçamento, que quem aprova é o Congresso Nacional, que representa toda a sociedade, 503 deputados, 81 senadores, o TCU é que fiscaliza para onde vai o seu dinheiro. Aliás, eu estou fazendo um programa que eu vou te passar, Boquinha, é governança onde vai o seu dinheiro, porque quem paga essa conta é de quem está nos assistindo e que paga conta de tudo isso que existe aqui em Brasília, são os cidadãos, são os brasileiros. É de 150 dias que tu trabalha, a 200 dias quem trabalha, qualquer um de nós aqui, até o cameraman, o nosso time que está aqui nos ajudando, tanto a Carol como a Gleice, quem paga a conta de toda essa estrutura, 150 dias de trabalho do ano, de cada um de nós brasileiros, nós que pagamos essa conta. Então, vejam só, se todo mundo pagar a conta, nós temos que saber onde vai esse dinheiro. Quem cuida aonde vai esse dinheiro é o Tribunal de Contas da União. Porque o Congresso é um órgão, digamos, que representa a sociedade, é o poder maior da sociedade, que está na Câmara e no Senado. É claro que o presidente da República é um poder importante, mas quem tem o conjunto da representação da sociedade, é conjunto de toda a representação popular, é o Congresso Nacional. Então, temos que mostrar onde está indo o seu dinheiro. E por isso que todos os anos a gente dá um parecer se aprova ou não as contas da República. Seja agora do presidente Lula, seja do Bolsonaro, seja da Dilma, que eu fui o relator que eu descobri as chamadas pedaladas. Sabe o que é pedalada? O Postal estava pedalando. Hã? A galera estava pedalando. Pedalando. Ela estava usando dinheiro de fundos, quebrou o fundo dos Correios e quebrou outros fundos, porque ela não podia pegar um dinheiro do trabalhador e pagar outras rúbricas, que é um termo técnico, outros tipos de atividade que não fosse aquela do trabalhador, que aquilo ali é dinheiro do trabalhador da sua aposentadoria. Eu explico isso só para vocês entenderem a função. Não tenho nada contra a Dilma, porque a decisão não foi do ministro Nardes, foi uma decisão unânime. Foi todo mundo que votou nessa decisão. Foram 40 auditores, os nossos auditores, nós temos 1.500 auditores aqui, que auditam toda a República, todos os recursos da União. E eu criei recentemente governança de pessoas. Depende de governar as pessoas. Sabe quantas pessoas trabalham no Brasil? Só aqui no Brasil, União, 2 milhões. Nos estados, no município, próximo de 6 milhões e meio. Trabalha lá, veja só, 2 milhões e meio mais 2 milhões mais 6,5 são 8,5. O resto, em torno de 4 a 5 milhões nos estados. Então, vejam só, próximo de 12, 13 milhões trabalham para quem paga essa conta é o cidadão, 150 dias de trabalho. Eu explico isso de forma bem didática para as pessoas entenderem qual é a função do Tribunal de Contas da União. E é nós que normatizamos tudo que acontece na nação. Por exemplo, quando anda um trem, ou quando anda um ônibus, é com a concessão da NTT, que é a Agência Nacional de Transporte, que autoriza a concessão somos nós, de ferrovias, ou da luz elétrica, ou do telefone que está nos filmando aqui, ou das câmeras, tudo quem paga imposto,
quem dá concessão para utilizar isso que é público, que é da União, quem paga essa conta é você, meu caro cidadão. 150 dias você paga de impostos para manter essa estrutura, e nós temos que mostrar aí a governança, onde que está ainda a governança. Transparência. Tem que ter transparência, tem que ter integridade, tem que ter ética, tem que ter governança. Tudo isso se chama governança. Eu que sou gaúcho, agora tivemos uma perda imensa lá no Rio Grande do Sul, porque faltou governança, apesar de eu ter alertado o prefeito. Prefeito, tem que fazer o monitoramento das comportas que não foram feitas. De 24 comportas, só tinha 4 funcionando. Só para as pessoas entenderem. Quando não tem governança e não tem monitoramento, eu explico mais uma vez o que é governança. 3 palavras-chave. Direcionar. A mãe direciona o seu filho. O pai direciona o seu filho. Como direcionar 15 milhões de funcionários de Estado, município e União? Muita gente. Porque tem os terceirizados, que são 3, 4 milhões no país. Então, a máquina pública é uma burocracia imensa. Como eu mudei o tribunal, transformamos o tribunal. Fazer trabalhos preventivos e não somente punitivos, que o trabalho... Aí resolve. Por que o trabalho é importante, é preventivo e não somente punitivo? Porque quando você pune e tu não monitora depois, você pode punir o seu filho, porque não fez o dever da escola. Tu está dando governança para ele, está orientando ele para ter uma vida, digamos, de um bom cidadão na sociedade que a gente vive. Como fazer com esse número enorme de funcionários que temos nos estados, municípios? Tem que monitorar o tempo todo. Então tem que ter governança de pessoas. Agora nós temos indicadores de governança de pessoas. Hoje, depois que eu implantei a governança no Brasil, através do Tribunal de Contas da União, nós temos como monitorar toda a administração pública brasileira e do Estado. Mas nós estamos num processo ainda embrionário, inicial. É como uma criança, né? Tu vai com 6 meses ensinando, a aprender a falar, com 1 ano, 2 anos, começa a falar e aí vai dando a boa orientação. Tem que mudar a cultura do Brasil. O que é mudar a cultura do Brasil? É tentar implantar uma cultura de governança em tudo que nós pagamos. Que quem paga essa conta mais uma vez eu repito, é o povo brasileiro. Então, meus amigos, eu fico muito feliz de estar aqui com o Boquinha, recebendo no meu gabinete, para que a gente possa trabalhar em conjunto, para esclarecer para o DF, para esclarecer para toda a nação e fazermos esse podcast. Para mim é uma honra estar com uma pessoa tão popular como você, Boquinha, está aqui com o Duarte, está aqui com o meu amigo Ataliba, para a gente tentar melhorar a governança. São diversas governanças, eu posso falar, estou falando da governança de pessoas, eu posso falar da governança, por exemplo, de TI, que é muito importante, porque hoje... tudo. Hoje TI é tudo, é tecnologia da informação, governança digital se chama isso. Governança digital. Você tem a capacidade de fazer governança digital, porque as crianças hoje já nascem tendo contato com a governança digital e aprendendo a fazer a digitalização. Você é do tempo da datilografia, eu sou do tempo da datilografia. Você também, Duarte, é do tempo da datilografia? Sim. Chegou a fazer datilografia? Quando eu comecei, ministro, eu comecei na IBM, lembra? IBM? As máquinas, e depois passou, quando veio a IBM, que é aquela máquina eletrônica, rapaz, aquilo pra gente foi o as, né? E foi uma revolução, que você conseguia digitar de forma rápida e não travava, né? Mas olha só, vendo aí... Eu fui contador, eu tinha um escritório de contabilidade, cheguei a ter 15 funcionários, eu tinha 18, 20 anos. E aí quando eu cheguei no Congresso, que eu fui eleito, eu trabalhei, disse, vamos simplificar esses impostos. Você lembra que era 12 tributos? Que a gente tinha que fazer guia por guia, pagar no banco e tal, aquele inferno a gente fazia todos os meses. Você lembra disso, Ataliba? Lembro. Aí quando eu cheguei no Congresso, fui eleito, vamos mudar essa coisa, vamos simplificar. Fui eu que articulei a lei do Simples. Fundei a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, quando era deputado federal, e fizemos a lei do Simples, simplificar a vida. Hoje tem 21 milhões de brasileiros que pagam um imposto só. Foi iniciativa desse modesto brasileiro que viu que era possível simplificar. E hoje com o celular a gente paga tudo, então o mundo mudou. Então a governança digital é muito importante no país. Gostaria de fazer um adendo aí, porque lendo aqui o seu livro, de uma forma assim, bem criteriosa, eu observei que o senhor fez um correlato a respeito de 2012, 2013, a respeito do que o Brasil estava se preparando para poder receber a Copa do Mundo. E eu vi que o senhor, no seu olhar, o senhor falou assim, precisamos fazer no Brasil essa devolutiva para a sociedade do mesmo padrão que nós estamos fazendo para receber os Jogos Olímpicos. E o senhor relatou aqui que
o padrão FIFA. Então, olha só, nós vemos que hoje, com esse entendimento que o senhor traz, com essa visão que o senhor tem, né, essa visão 2, 3 passos adiante do que as pessoas hoje falam que entendem de governança. E na fala do senhor dá para poder observar que o senhor não só detém o conhecimento, como o senhor fala de uma forma amorosa. O senhor fala com intenção de levar para as pessoas a simplicidade do que é a governança dentro do agro, dentro das empresas, a governança para o TI, a governança num modo em geral. É verdade, eu decretei lá atrás, em 2014, eu fui relator dos Jogos da Copa e dos Jogos Olímpicos, e o Brasil gastou 70 bilhões de reais para fazer toda aquela, 70 bilhões para fazer toda aquela estrutura. Eu fui no Rio de Janeiro, fui visitar os estádios, alguns se transformaram em elefantes brancos. Muita coisa que foi feita no Rio de Janeiro não foi aproveitada. Então, eu chamei o pessoal dos Jogos Olímpicos, olha, vocês têm que ter capacidade de monitorar e avaliar tudo, porque faz um gigante, as pessoas estão precisando de casas, de habitação, comida, de ter capacidade de morar decentemente, comer, viver e ter emprego. E como ter emprego quando você gasta 70 bilhões para os Jogos Olímpicos e a Copa e acaba não tendo um retorno para a sociedade, porque terminam os Jogos e acabou. Por isso que eu lancei alguns livros. Eu vou pedir para o Andrade me trazer meus 3 livros, aí, o meu chefe de gabinete, Emanuel, da Governança, o Desafio do Brasil, da Governança e Esperança, eu mostro depois. E esse aqui é o último livro que eu lancei com o meu time aqui, Centro de Governo. Brasília tem que ter centro de governo. Não pode ser o governador somente decidir, como não pode ser o Lula decidir. O Lula pode ser o líder, ele direciona, mas tu tem que ter um centro de governo que avalie e monitore. Como é o casal, eu faço a simplificação da família para as pessoas entenderem. O centro de governo de uma família é o pai e a mãe. A mãe é até mais gestora que o pai, que é ela que cuida mais do dia a dia dos filhos. Tem pai também que faz isso. O que acontece com o centro de governo? Com 38 ministérios, com toda essa estrutura de 2 milhões de funcionários na União. Como governar isso se não tem um bom centro de governo? Então eu fui estudar as melhores práticas de governo, eu fui até a Europa, eu morei na Europa há 5 anos, fiz lá um mestrado, especialização em estratégia de desenvolvimento para a nação, acolher isso, eu resolvi implantar no tribunal em 2013 e 14, quando eu presidi o tribunal. Fazer o trabalho de prevenção. E aí conseguimos implantar no tribunal, agora recentemente, há 15 dias, lancei esse livro Centro de Governo. Porque além da governança ser um desafio da nação, monitorar toda essa estrutura que eu acabei de falar, de praticamente 15 milhões de funcionários do Estado, município, né? É gigantesco, tem que ter governança das pessoas, tem que treinar as pessoas. No Covid aconteceu isso. Vou dar um exemplo, na prática do arte. Por que tu tem que dar um exemplo na prática? Porque aconteceu. Morreram mais gente, é onde que tinha menos governança. Por exemplo, no norte do Brasil. Não tinha uma boa governança, nos hospitais morreram mais pessoas lá. Aqui na região do sul, sudeste, que é essa região centro-oeste, morreram menos pessoas. Não morreram, porque faltou prevenção, faltou, como faltou no Rio Grande do Sul, agora avaliação de riscos. Eu estou falando de palavras-chave que são ferramentas da chamada governança. Então eu lancei 2 livros, eu vou mostrar, tu pode mostrar aí, Boquinha? Pode ler para mim? Eu sou o seu garoto. Eu sou seu garoto propaganda aqui. Obrigado. Ele aqui. Da Governança e Esperança. Por que eu botei esse livro da Governança e Esperança? Porque o povo está cansado de votar. Verdade. O povo está cansado de ser enganado. O povo está cansado de ter promessa e não ser cumprido. Então, depois de 40 anos de vida pública, com toda a minha história, né? Esse aqui, o livro Governança, o Desafio do Brasil, foi o primeiro livro, que foi a base principal para sair o da Governança e Esperança, do Centro de Governo. Eu resolvi montar um projeto de prevenção para o Estado brasileiro e um projeto de nação, que não seja de um governo, seja de todos os governos. Questões estruturantes como melhorar a governança da infraestrutura, das estradas, das ferrovias. É aceitável, Brasília, que foi planejada, as pessoas levarem horas e horas nas manhãs todas, porque não tem um trem e um metrô adequado ainda que possa cumprir a sua função? É adequado? Aí você que é brasiliense, você ficar dentro do carro 5, 6 horas, sendo que podia ter um metrô que pudesse trazer. É adequado acontecer isso em São Paulo?
é adequado acontecer isso no Rio de Janeiro? Podemos aceitar o que está acontecendo aqui no entorno de Brasília, de virar uma grande favela por falta de competência dos governantes, de se antecipar e descentralizar as pessoas e organizar bairros de forma antecipada, com toda uma estrutura educacional, de saúde, e deixar as pessoas construir por conta própria, sem organização do Estado? Por que o Estado não compra os terrenos, não faz uma organização antecipada? Porque aí quem vai comandar Brasília está ficando igual ao Rio de Janeiro, é a milícia ou os traficantes. Brasília está se tornando isso. Já falei para todos os governadores, inclusive para esse governador atual, eu falei isso. Falei para os outros. Porque como eu sou ministro, eu não tenho que estar tendo meias palavras para dizer o que está acontecendo, porque Brasília, no entorno de Brasília, nós estamos sendo, de certa forma, sacrificados pelo crescimento do crime organizado, pelo tráfico, pelas milícias. Isso acontece em todo o país. Então falta um projeto de nação, falta governança, treinar e monitorar o tempo todo. Parece fácil falar, mas se nós implantamos uma política de governança, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, um projeto que eu implantei em 2017 para a gente monitorar toda a administração, convenci o Michel Temer, e aí começamos um trabalho, e hoje nós temos o monitoramento de toda a administração pública. Esse ano estamos fazendo, e agora estamos incluindo outras coisas importantes, um pouquinho, que é bom você saber. O mundo está mudando, a tal de situação climática está cada dia mais perigosa até para o agricultor ou para as pessoas viverem. É verdade. O meu estado sofreu isso agora. Porque a Amazônia agora seca, matando tudo. Seca. É o chamado Laninha e El Ninho. Chove demais numa região e chove de menos em outra região. Isso afeta o agronegócio, afeta as empresas. O Rio Grande do Sul, em algumas partes, já perdeu 25% do seu PIB, do ICMS. Porque milhares de empresas foram atacadas, porque não houve uma política preventiva, tanto do governador lá, como também do prefeito. Mas não foi desse governo, foram de todos os governos que passaram. Isso vem acontecendo em todos os governos. Eu não posso acusar o governo atual A, B ou C de um estado. Vem desde antes. Vem de tempo que falta a governança, falta a política de governança. O que é a política de governança? É usar a avaliação de risco, é usar as ferramentas da governança. Nós temos que usar a governança digital e usar a governança de TI, como nós temos que usar a governança organizacional, organizar melhor a governança, por exemplo, que nós temos que estabelecer habitacional, a governança territorial, a distribuição espacial da população, pensar isso no conjunto da nação. Então, tudo isso nós já temos pronto, preparado aqui no Tribunal de Contas Federal. Hoje eu posso dizer para os teus telespectadores, um pouquinho para quem está nos acompanhando, que hoje nós temos condições de transformar a nação brasileira. Mas temos que botar técnica e não somente a questão política. Eu sou contra o tal de presidencialismo de coalizão. Não que o político não tenha que ser prestigiado. O político tem que ser prestigiado, mas com conhecimento técnico. Porque a gente coloca as pessoas técnicas nos cargos mais importantes da nação. Você colocando as pessoas mais importantes em termos de conhecimento técnico, vai surgir uma decisão técnica. E tendo um centro de governo, vai pressionar e direcionar para que esse centro de governo, que de certa forma é o pai e a mãe dentro de uma família, num conjunto do Estado, a gente coloca o interesse da sociedade. Por isso que eu escrevi o livro da Governança e Esperança. As pessoas voltar a ter esperança, porque vai ter um projeto de Estado, um projeto de nação, e não somente um projeto de um partido político. Quando a gente pensa no conjunto e coloca a solidariedade, a conciliação e a conversa e o preparo e o diálogo como pontos fundamentais, você consegue montar um projeto que as pessoas passem a acreditar. Por isso, meu livro, da Governança e Esperança. Duarte, eu acho que nós estamos num caminho bom para poder transformar o Brasil. Hoje o TCU já tem esse controle de toda a nação brasileira, mas precisamos convencer os presidentes, os governadores, de trabalhar em conjunto conosco e diminuir a burocracia, facilitar a vida das empresas. Que a pior coisa é a burocracia, né, ministro? Estão me mandando perguntas. Sim, pode. Direcionadas à Vossa Excelência. Ministro, observando tudo que o senhor fala, e volto a dizer, vou ser redundante no que eu falo, porque o senhor fala de amor, fala com paixão. Mas olha só, por exemplo, como é que nós podemos ajudar, por exemplo, a Tex tem o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, alinhavado com o que o TCU tem de governança,
A OCDE fala a respeito da governança mundial para poder gerenciar isso de uma forma bem basilar. Porque, na verdade, a educação que nós podemos levar, né, pelo TCU, pela OCDE, para as pessoas, para poder ter esse entendimento do que é governança, é muito simples. Porque o que o senhor falou é uma coisa que começa em casa. Né? A mãe passa para o filho, o pai passa para o filho, e esse gerenciamento começa dentro de casa. Como é que o senhor vê hoje a forma que nós podemos levar isso, e eu acho muito ponderante a gente levar isso para o agro, para a AgroGov, que nós vamos ter agora um evento que vai ser o berço disso e tudo, vai ser o pontapé inicial para a gente poder começar a ajudar as pessoas a ter esse entendimento dentro do tributário. É verdade, né? Eu estou trabalhando com a tese do AgroGov, que eu comecei em 2019, a plantar árvores, né? Até para enfrentar a questão da governança climática. Nós estamos fazendo uma auditoria, primeiro fizemos no Brasil, de desenvolvimento sustentável, de proteger o clima, de proteger a agricultura como um todo, e proteger também o cerrado, proteger as florestas, a gente fazia uma coisa pensada. E aí nós criamos os indicadores de desenvolvimento sustentável. E recentemente eu fiz na minha propriedade um programa que nasceu, ainda foi no governo anterior, o programa Águas Brasileiras, que eu comecei a plantar árvores, 10 mil árvores na minha propriedade. E agora, esse ano, eu estou fazendo outra coisa mais avançada. Eu estou chamando todas as lideranças da região de Grande Brasília, e lá em Arinos, Buriti está perto, aqui em Formosa, eu vou fazer o primeiro AgroGov. O que é o AgroGov? É agricultura com governança e com desenvolvimento sustentável. A ideia é nós criar essa cultura de plantar árvores, produzir água e produzir, ao mesmo tempo, grãos, porque você produz grãos e frutas com água. Sem água você não produz, então você tem que gerenciar a água. E por isso, no dia 5 e 6 de julho, lá em Arinos, nós estamos fazendo um primeiro evento chamado AgroGov, com a ideia de desenvolvimento sustentável. Vão participar em torno de 500 agricultores, já estão participando. As cooperativas, a Coagril, a Capu, a Copubase, que é uma cooperativa que começou com o Baru, e eu estou trazendo novas alternativas para a região, para criar mais empregos, gerar empregos, mas com organização. Primeiro eu consegui plantar a governança em Arinos, no município de Arinos, que está 200 e poucos quilômetros daqui. Vai em direção à Formosa, pega a direita, passa, deixa Buriti para a esquerda, que é também onde eu tenho outra propriedade, e lá em Arinos nós vamos começar esse projeto, que é um projeto para a gente trazer os pequenos também, para plantar o quê? Açaí. Açaí, eu fui no Pará recentemente, é uma nova alternativa que a gente pode buscar para fazer um desenvolvimento sustentável, plantar árvores. E ao mesmo tempo que você pode plantar grãos, mas plantar árvores, penetra mais água no solo, vai pelo lençol freático, evita as enchentes, e a consequência disso é ter um desenvolvimento sustentável. Ter essa capacidade de fazer um trabalho com o desenvolvimento sustentável. Então, eu estou tendo um apoio muito grande. Está começando o projeto, é o primeiro, se chama AgroGov, é implantar a governança e desenvolvimento sustentável. Mas essa ideia está dentro de um contexto maior que eu projetei através do Tribunal de Contas da União, que é fazer uma auditoria mundial de clima, que atualmente nós estamos fazendo. Quando eu presidi o tribunal, eu fui presidente de todos os tribunais da América Latina e Caribe. E aí eu propus essa auditoria coordenada, onde a gente monta uma metodologia, passa para todos, todo mundo implanta, e aí começamos então uma auditoria na América Latina, Caribe, depois chamamos a Europa, e agora nós estamos chamando o mundo. Nós estamos treinando o mundo para fazer auditorias coordenadas, comandadas pelo Tribunal de Contas da União, porque lá atrás eu articulei para o Brasil ser presidente do Sistema Mundial do Controle. O que é o Sistema Mundial do Controle? Tem as Nações Unidas, são 195 países, 196 países participam do controle do mundo, que faz o controle, esse trabalho que eu faço aqui. Então nós estamos fazendo uma auditoria coordenada hoje para preparar uma cultura para nós enfrentar a mudança climática e fazer uma política de sustentabilidade. E com sustentabilidade nós estamos já fazendo esse ano, nesse grande primeiro livro que nós fizemos, indicadores de governança de toda a administração pública, para aplicar política de desenvolvimento sustentável no conjunto do país, no município, no estado, na União. Você veja que tem projeto que se fala, mas tem fundamento. E tem projeto que se fala e não tem fundamento. Nossos projetos são fundamentados em conhecimento técnico que a gente adquiriu aqui e no Brasil e no mundo. Ministro, uma última pergunta. Tem que ter horário ali, né? Eu gostaria somente de uma última pergunta. Nós temos o mesmo pensamento, nós da Tex, nós temos esse pensamento alinhado com o TCU e com a OCDE. E nós
tentamos levar para as pessoas esse conhecimento de que o TCU, por que nós estamos hoje aqui com o Francis Boquinha, que é uma pessoa que ele conversa desde o do porteiro ao dono de uma mega estrutura, vem aqui falar com o ministro. Então ele é uma pessoa que dentro do podcast dele, ele é eclético, ele não faz diferenciação. Então nós também, dentro da Tex Group, nós não fazemos diferenciação. Se você tem uma empresa pequena, como você pode ser o dono da Havan, por exemplo. Então, até porque o dono da Havan foi um pequeno. Todo mundo cresceu, micro e pequeno empresário. Por isso que eu fortaleci as micro e pequenas empresas. Isso lá atrás, quando eu era contador, e depois fizemos a lei do simples. Porque é o pequeno que se torna grande e gera empregos. Então, olha só, nós estamos aí de portas abertas para poder ir para a Agrogov, como o senhor nos convidou, e nós queríamos saber como é que nós da Tex Group podemos ajudar nesse entendimento a levar essa preocupação, essa governança, ajudar a implementar essa rede de governança no Brasil. Eu criei uma rede de governança Brasil, tenho 650 voluntários, todos com conhecimento técnico sobre governança de infraestrutura, sobre governança de saúde. O Taishi, quando foi ministro Nardes, eu fiquei lá uns meses como ministro da saúde e vi que a coisa é difícil de ser administrada. Eu sei que você é um especialista em governança. Vem me ajudar e eu quero agora, depois que largo o ministério, eu quero te ajudar. Então ele preside hoje o Comitê de Governança da Saúde, que é um tema extremamente importante, porque trata da vida de cada cidadão, de cada pessoa. Então, governança da saúde. Eu tenho 30 comitês que eu criei e agora, recentemente, eu criei também uma rede de governança climática, para nós estudar o clima. Para onde está indo o clima? Aí o planeta. A tendência é nós voltar a ter uma antiga Pangeia, né? Voltar a ser um continente só. Eu fiz um vídeo disso há 10 anos atrás. Estou mostrando que essa visão que eu enxerguei lá atrás, nós podemos trabalhar hoje para poder mudar a cultura de governança e de fazer políticas preventivas para evitar os óbitos, as mortes que aconteceram no Rio Grande do Sul, que aconteceram no Rio, que aconteceram em São Paulo, e acontece porque não tem uma boa governança da defesa civil, não tem uma boa governança com avaliação de risco. Tem que avaliar sempre os riscos, pensar na frente. E eu acho, Boquinha, hoje nós conseguimos trazer, eu não posso permanecer mais porque eu tenho sessão agora, conseguimos trazer um pouco de esperança. Por isso que eu escrevi o livro para as pessoas saber que tem gente pensando no conjunto da nação e que está pensando no conjunto do dia a dia da sociedade, que quer empregos, mas quer emprego com dignidade, que quer morar e ter uma capacidade de morar e não perder a sua casa. Morar num lugar seguro, onde esteja organizado, que esteja não uma ocupação de forma irregular, por incompetência do Distrito Federal. Por que aconteceu agora lá em Porto Alegre, no entorno das ilhas que foram alagadas e na Grande Porto Alegre? Muitas pessoas moravam lá irregular. Perderam a casa, perderam os móveis, perderam até o emprego, porque alguns contadores até foram todos os seus bens imóveis. Ou quem trabalhava com manicure, perdeu tudo. Ficou sem nada, só com a roupa do corpo, por incompetência de organização do Estado. Se chama governança organizacional. Organizar melhor. Um bom dia a todos. Conte comigo, Boquinha. Estamos à sua disposição. Quero agradecer o ministro, quero agradecer a todos que estão aqui, viu, de coração. Esse conteúdo aí vai estar disponível no podcast, esse conteúdo vai estar disponível no Instagram. Nós tivemos aqui você que está aí agora nos assistindo. Cadê o canal do YouTube? O canal do YouTube vai ser todo esse conteúdo, vamos passar para lá, vai fazer os cortes aqui com a nossa equipe e vamos jogar lá de coração. Que Deus te abençoe, o senhor e sua família. Muito agradecido, muito grato por receber da nossa equipe aqui do podcast do Francis Boquinha e toda a galera da Tex, né, Alex? Muito obrigado, tá, menino? Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado pela presença. Só uma consideração, por favor. 1 minuto a mais. Quando eu comecei a conhecer seus conhecimentos, quando eu comecei a buscar a sua sabedoria, e hoje o senhor preencheu o nosso dia com palavras realmente que eu nunca tinha ouvido, certo? Eu comecei a desenvolver também para digitalizar a sua mente, digitalizar o seu cérebro, trazer todo esse intelectual para uma plataforma que nós vamos estar apresentando também lá no seu evento no Agrogov. Tá certo? Obrigado, Thalio. A governança digital, certo? Para que o senhor chegue com a sua voz, com os seus braços, com o seu conhecimento, para esse Brasil a todo muito carente desse conhecimento. Obrigado. Obrigado, ministro. Voltamos a qualquer momento por conta do Instagram do Facebookinha. Como eu falei, todo esse conteúdo vai estar disponível onde? No podcast. Está ao vivo aí? Está ao vivo? Estamos ao vivo. Todo o nosso conteúdo, estamos lá no Instagram.
A nossa musa ali vai nos ajudar também. Obrigado por você ter vindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Obrigado. Fui. Vamos para a sessão. Vai lá, ministro.